continuidade ao nosso assunto temático da vez, tentando pensar um pouco nesse imenso tecido social que fazemos parte, né? Nas tramas e nos dramas que nos cercam, e voltando à nossa prática inicial, na importância de estar bem, na importância do equilíbrio, na importância de uma prática saudável que nos conduza a um amadurecimento maior, a um florescimento maior e ao desabrochar das nossas potencialidades, principalmente espirituais. O nosso diálogo hoje tem a intenção de lançar uma luz ainda maior sobre o que foi abordado na nossa prática, sobretudo com relação à primeira parte dela ainda, da nossa prática da meditação em cima do Pai Nosso. Se a gente lembra, na primeira parte da meditação, a gente fez menção ao exercício de respiração. Né? A gente já mencionou que esse exercício leva a um estado de coerência. Então a gente, na verdade, nós vamos entrar um pouquinho mais em profundidade dos efeitos de toda essa prática. Mas hoje, especificamente, vamos falar só da primeira parte. Né? Vamos abordar por que nós colocamos como introdução à meditação do Pai Nosso esse exercício de respiração. Né? E eu vou trazer isso à tona de um contato que eu tive em 2017. Né? Em 2017, apareceu, buscando materiais de estudo, apareceu uma imagem que era de um ser humano e um campo eletromagnético ao redor dele. Né? E me interessou a figura e comecei a verificar, isso foi no início de 2017, e essa figura me levou a um instituto americano, né? O nome dele é Instituto HeartMath, Matemática do Coração, traduzindo ao português, né? É interessante o nome, né? E naquela época, né, eles tinham um site e o material estava de graça. Eu me lembro que estava assim, bem no início da publicação desses materiais, mas era um material muito extenso, né, por volta de 120 páginas. E me chamou muita atenção porque o estudo que eles estavam divulgando, um estudo relativamente recente, mas já de muitos anos de pesquisa. Né? E esse grupo, HeartMath, é um grupo de cientistas, né? Que o primeiro movimento que fizeram foi descobrir que no nosso coração existe uma rede neural, a segunda rede neural em tamanho depois do cérebro. E isso chamou muito a atenção deles, porque não se imaginava que o coração tivesse uma estrutura neurológica tão forte. Né? E aí começaram os estudos. Né? E eles foram aprofundando muito, porque aí chegaram a olhar o todo, né? Que os sentimentos humanos, né? Que mexem muito com o sistema simpático e parasimpático, né? Mexem profundamente com o quê? Com o ritmo cardíaco. Né? E isso, eles foram avançando nesses estudos e chegaram a conclusões de que tanto essa rede neural do coração, ela se conecta, trabalha junto com a rede neural do cérebro. Né? E aí foram avançando nesses estudos, chegaram a ver que a forma com que essa comunicação ocorre, né, ocorre de quatro maneiras. A comunicação neurológica, que é através do sistema nervoso, a comunicação bioquímica, que é através dos hormônios, a comunicação biofísica, né, que é onda de pulsos, e a última, a comunicação energética, que é um campo eletromagnético. E aí veio a questão mais interessante, porque
eles mapearam de que o coração, essa rede neurológica, gera um campo energético de mais ou menos 3 metros de extensão. E esse campo, ele é o responsável pelas capturas que nós fazemos sensitivas. Intuitivas, né? Intuitivas. Tanto assim que eles... isso me lembra, estava agora recordando. Em 2017, como eu falei, eu comecei a estudar esse material todo, mas lá pelo outubro de 2017, eles fizeram um evento, né, lá no norte dos Estados Unidos, e eu me interessei tanto que eu fui lá. Né, participei uma semana de seminário. Quem estava lá era o Greg Braden, né, como um convidado deles, que também é um entusiasta muito grande desse material, e o Howard Martin, que é um dos cientistas. Né, e eu ouvi dele todo esse trabalho, ele expôs todo esse trabalho. E veja que interessante, lembro ele mostrando lâminas, né, de experimentos que fizeram. Né. O que eles fizeram, por exemplo? Pegaram uma pessoa na frente de um computador, colocaram uma série de eletrodos, né, tanto no cérebro, no crânio, como no corpo, no coração, e de forma randômica, ou seja, sem ter uma programação linear, começaram a mostrar fotografias para essa pessoa. E as fotos eram basicamente em 2 grupos, né? Fotos chocantes, assim, que geram estresse, por exemplo, fotos de acidentes, fotos de pessoas em estado de dor, ou fotos que levam ao estado de placidez, tipo pôr de sol, uma criança sorrindo, enfim, uma sequência enorme, né? E o computador, então, a cada 2, 3 minutos mudava a foto e ia apresentando de forma aleatória essas figuras. Né? E eles foram estudando as reações do ser humano frente a essa projeção. E se aperceberam o seguinte, de que o coração, antes de aparecer a foto, ele já reagia, né, com um sistema estressante ou com um sistema relaxante. E aí começa todo esse estudo, né, de como que isso é possível. Como é possível que o ser humano sentado, sem saber a fotografia que vem, ele já reage a algo que vai ser mostrado daqui a 1 milésimo de segundo, a meio segundo na frente, você já percebe o que vem vindo. Como que isso pode acontecer? Se não há uma comunicação visual ainda. Né? Então, assim, eles aprofundaram muito esse tipo de experiências, e o conhecimento realmente está muito vasto. Né? E chegaram, então, a entender que esse nosso campo bioeletromagnético gerado pelo coração, ele pode estar ordenado ou desordenado. Né? E, obviamente, foi aí que aprofundaram de que quando a gente está em um estado estressante, sob estresse, esse campo fica totalmente desordenado. Sem dúvida. Quando você está em estado equilibrado, esse campo fica totalmente ordenado em uma forma de chamar campo toro, né? Que é um tipo de uma bola, enfim. É tão importante isso, que eu te falo isso com conhecimento de causa, porque conheço a pessoa que está hoje em Harvard fazendo um estudo exatamente sobre o estado de coerência em equipes médicas. Já deve ter 2 anos de experiência, de estudos, né? Que eles estão, uma equipe médica que entra numa cirurgia, né? Eles estão medindo o estado de coerência de cada membro da equipe e tirando uma média do estado de coerência, né, desse grupo de médicos, estão associando a quantidade de erros
médicos em função do estado de coerência da equipe. E o resultado que está aparecendo é o seguinte: equipes em estado de maior coerência cometem muito menos erros do que equipes em estado de incoerência. Fato. É interessante você falar, quando a gente fala estudando médicos numa cirurgia, né, é algo que chama a atenção, mas ao mesmo tempo a gente não pode ter um olhar afastado e esquecermos muitas vezes que qual é o estado de coerência de quem está cozinhando para a família. Exato. E é claro, são importâncias diferentes, mas muitas vezes não. Olha a agregação que você pode provocar. Então, veja, justamente o que você me fez lembrar, eu vinha para cá pensando exatamente isso. Quando eu vou cozinhar, ou eu vou fazer qualquer trabalho, o que eu faço primeiro? Vejo o estado de ordem da cozinha, no meu entorno. Ou eu vou fazer um trabalho, mesmo que seja de escritório, eu olho ao meu redor, a papelada, como que está, o grupo, já separo, enfim, eu ordeno o meio ambiente antes de executar um trabalho, não é isso? Sim. Muito bem. Nós, estando tão voltado para fora, né, a gente esquece, na hora de cozinhar, da gente se preparar internamente, energeticamente, que é o estado de coerência. Que é o estado de coerência. Né? Esse estado de coerência, que é isso que nós queremos citar, esse exercício que nós colocamos de respiração, né, 3 minutos de exercício, né, de forma consciente, vai gerar um estado hormonal interno de 6 horas. Ou seja, nós vamos jogar no nosso corpo hormônios que nos levam a esse estado de coerência, né, por 6 horas. Este é o efeito, esta é a importância, ou seja, eu vou fazer uma profilaxia antes de fazer a meditação dos chakras, né, do Pai Nosso, eu me preparo para fazer isso, eu me ordeno para fazer isso. Eu não posso fazer uma meditação, né, sobre o Pai Nosso conectado à abertura de chakras, né, em um estado totalmente de desordem. O efeito vai ser, obviamente, muito menor que se eu estou ordenado. E isso da respiração, eu sinto que tem algo importante aí, na medida em que, se a gente parar para pensar, no nosso organismo, a porta de entrada, literalmente, e talvez das nossas funções fisiológicas, a única que de maneira consciente eu consigo alterar é a respiração. A respiração. Só. Sim. Eu não mudo a velocidade do meu intestino, da minha digestão, do batimento cardíaco. Mas através da respiração você muda tudo isso. Mas através da respiração eu mudo tudo isso. Por isso nós já vamos chegar lá. Veja, então, esse pessoal acabou definindo essa questão do estado de coerência da seguinte maneira. Ele fala que a coerência cardíaca é um estado psicofisiológico onde a frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência respiratória se encontram em perfeita sincronia, arrastando outras funções cíclicas do organismo, como o sistema endócrino e neuroimunológico. Esse arrastamento, já falamos sobre esse termo, né? Arrastamento na física quântica, né? Quando um sistema predomina em frequência vibracional, se fala que arrasta um outro porque contamina o outro na mesma frequência. E esse outro, na frequência desordenada, se ordena porque este primeiro que está comandando se ordena. Isso se chama arrastamento. Eu arrasto uma frequência desordenada a um estado de ordenação porque a primeira está comandando. Né? Esse é o conceito. Então, o nível fisiológico, né, se caracteriza por o seguinte estado: alta coerência do ritmo cardíaco, padrão do ritmo de forma de onda senoidal. A gente sabe de que nosso coração ele bate, o tempo entre uma batida e outra não é igual. Perfeito. Ele não é igual. Ele acelera, desacelera. Ou seja, o tempo encurta ou alonga entre uma batida e outra. Sim.
Quando eu estou em estado de estresse, a tendência é eu acelerar ao máximo, ou seja, encurtar esse tempo, né, de batimento. O batimento cardíaco fica frenético, né? No estado de coerência, isso entra no estado de repouso, onde efetivamente você vê entre uma batida e outra, vai aumentando gradativamente, vai diminuindo gradativamente, né? E isso, essa latência do coração é basicamente comandada pelo sistema simpático-parasimpático, né? Que o sistema simpático é aquele que gera cortisol e o parasimpático que gera a parte hormonal, ou DHEA, que é a parte de calmaria, né? De tranquilidade. Então, esses dois sistemas estão constantemente funcionando. Um primeiro, o outro segundo. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Na hora que eu entro em estado de estresse, o sistema simpático dispara, enche o corpo de cortisol e, obviamente, acelera todo o batimento cardíaco e todo esse campo bioeletromagnético se desordena. Quando a gente fala que nós vivemos num tecido social, num tecido humano, de novo, né? O que está fora é o que está dentro, o que está dentro é o que está fora. Exatamente. Então, agora, o que comanda o sistema simpático e parasimpático? São os sentimentos. É aí que vem o problema, né? Na minha vida cotidiana, eu estou enfrentando problemas. Esses problemas, a questão é se gera um sentimento através do meu julgamento, né? Esse sentimento, seja de raiva, seja do que seja, ansiedade, etc., polariza em cima do sistema simpático. E o sistema simpático dispara cortisol para o corpo, né? Encharca todo, que não é só o coração, mas um monte de órgãos, pulmões, não, tudo. Tudo. Então, a cadeia de eventos é gigantesca. Gigantesca, né? Mexe com o corpo inteiro. Claro, né? A pele envelhece. Isso. Mas só que principalmente mexe com a comunicação coração-cérebro. Sim. Né? Fica tudo desordenado. Então, veja, quando a gente colocou esse exercício, nós estamos dizendo o seguinte: olha, para entrar a fazer esta meditação do Pai Nosso em cima dos chakras, primeiro vamos fazer uma profilaxia em todo o nosso ser, físico, energético. Então, o que nós dizemos? Começa reduzindo o nível da respiração, né? 5 tempos inspirando, 5 tempos expirando. Somente este momento de eu controlar minha respiração começa a dar uma informação ao corpo de que eu estou num local seguro. Veja, eu conscientemente estou comandando a respiração lenta e profunda. Inconscientemente digo ao meu corpo: eu estou num local protegido. Todo o meu sistema começa então a acalmar, né? Acalmando o batimento cardíaco, e obviamente eu pensando em controlar minha respiração, eu, por enquanto, meus sentimentos são tranquilos, são de paz, né? Não ainda uma paz profunda, mas são tranquilos. Sim. Aí nós falamos o seguinte: passo seguinte de respirar, você toca a região do cardíaco, né? E você pensa como que se essa respiração está entrando e saindo pelo coração. Aliado a isso, como terceiro ponto, você vai trazer uma lembrança, né, de placidez, de tranquilidade, de amorosidade. Eu até citei na época que eu uso muito o rosto de uma criança sorrindo, né, que é a contemplação. Na hora que você visualiza essa imagem, te vem o quê? Um sentimento de paz e de alegria profunda. Este sentimento é que vai ativar meu sistema parasimpático
né? Jogando todo esse hormônio, o DHEA, encharcando o meu corpo de hormônio bom, acalmando todo o sistema e ordenando todo o meu campo bioeletromagnético. É claro que importante, eu vejo que durante a prática a gente não pensa em nada disso. Não, nós estamos dando conhecimento para dizer, Exato. olha, não somos nós que estamos dizendo isso, são cientistas que estão Então, comprovando. O objetivo é exatamente esse, é dar condições para quem nos ouve de pesquisar, como o HeartMath você deixou bem claro, que é um material que está disponível, você tem acesso a ele, e que ajude-o a realizar a prática que a gente propôs do Pai Nosso. Exatamente. Veja, quando se repete esta prática da respiração, que inclusive você pode fazer só esta prática ao longo de várias vezes ao dia, você não precisa fazer toda a meditação do Pai Nosso. Faça só a respiração. Só para você ter uma ideia, na época, não me lembro se foi 2018 ou 2019, a gente ajudou vários grupos, inclusive um grupo que chamou muita atenção. A gente foi convidado para passar este tipo de exercício por um pessoal da Polícia Federal, pessoal que vive num ambiente de alto estresse. E fomos convidados justamente para ensiná-los a fazer essa prática da respiração para dar conta de viver neste ambiente de estresse. Né? E o pessoal passou, alguns, a fazer essa prática 2, 3, 4 vezes por dia, né? Que você precisa 5 minutos. Você está num ambiente, numa reunião, está complicado, sai 5 minutos, vai no banheiro. Respira. Senta, respira, 3, 4 minutos é o suficiente para você trazer uma ordem, né, que vai ajudar você a pensar e vai você ajudar a exalar uma energia para contaminar o meio, para acalmar. Né? Ou seja, esse tecido, né, eu posso influenciar esse tecido humano que está ao meu redor através do meu estado. Se eu estou em um estado de desarmonia, agressivo, chateado, né, tudo, obviamente, a reverberação que eu vou jogar para o ambiente, para esse tecido, vai ser também de confusão. Sim. Então, assim, eu tenho que, o dever, se sou consciente, sou um buscador, tenho a responsabilidade de estar bem. Né? Ou se eu vou preparar um alimento para outras pessoas, eu não posso ir cozinhar num estado de raiva. Eu estou contaminando energeticamente tudo o que estou fazendo. Não é? Então, esse exercício de respiração é extremamente importante a gente fazer várias vezes ao dia. Para quê? Para poder exalar uma frequência energética de tranquilidade. E tudo flui. Não é? Queremos servir a vida, né? É isso, servir a vida, ajudando o tecido humano a estar bem. Não é? Você sabe, tem uma coisa que eu acho bacana, que é, à medida que você se propõe a realizar uma prática, você desperta o olhar e os sentidos, primeiro para quem está em volta. Né? Você sabe que é interessante porque as pessoas falam muito. Presta atenção. Uhum. Como se fala. E é uma fala que ela vem de desequilíbrio. Ah. Porque o silêncio é difícil de você manter. Se você caminha até o ponto de condução em silêncio e respirando, você vai notar a diferença do que a gente está falando. Porque você está conectado com você está em silêncio, você não está jogando nada para fora. Você é automático a observação e o estado, claro, não só de coerência, mas o estado de presença. Então, eu diria que é um círculo virtuoso. Porque você vai manter silêncio, você vai respirar, você vai começar a perceber que você está vivendo aqui e agora, você não está preocupado com o daqui a pouco, nem com o que já passou. Estado de coerência, estado de presença, é um estado mais... A palavra saudável, eu não acho que não se aplicaria aí. Eu diria que é um estado mais preparado para, de fato, conseguir mergulhar dentro dessa prática proposta. Sem dúvida. Você sabe que esse pessoal tem feito muitas experiências, né?
uma das experiências que chama também muito a atenção eles fizeram o seguinte, por exemplo, pegaram um garoto, uns 18, 20 anos, que tem um cachorro, né, muito apegado a ele, e separaram eles por um período de tempo, 2 dias. E aí colocaram o rapaz numa sala, fizeram todo esse exercício de respiração e controlaram a onda, né? Aliás, eles até vendem no site um aparelhinho para você fazer o exercício do estado de coerência. E através da frequência cardíaca, eles medem isso, né? Se tua frequência cardíaca está nesse ritmo de tranquilidade, todo o teu sistema energético está. Então, ele fez esse exercício respiratório e daí, numa outra sala, colocaram o cachorro. E aí abriram a porta e o cachorro também colocaram eletrodos para ver o ritmo. Na hora que ele abre a porta e entra o cachorro e vê, né, e os dois ficam interagindo, a frequência cardíaca do animal toma a forma da frequência cardíaca do rapaz. Isso está mostrado em experimentos científicos, né? Fizeram isso com um cavalo. A dona do cavalo também, montando o animal, ela em estado de coerência, transmite o estado de coerência do ritmo cardíaco para o animal. Impressionante. Isso não é pouca coisa. Não. Assim, há um efeito, né, de propagação do meu estado para outros seres, que é o efeito de arrastamento. Se eu, pessoalmente, estou numa frequência vibracional superior, né, eu contamino quem está numa frequência inferior. Arrasto, a pessoa se sente bem estando junto. Ela sobe de frequência, mesmo que depois não consiga manter. E a mesma coisa, se eu não estou bem, entro numa sala, uma pessoa que está bem, eu vou me sentir bem. E vou automaticamente me sintonizar com ela, mesmo que depois saia e meus problemas me arrastam de novo à minha dimensão. Mas quantos de nós já tivemos essa experiência? E tem esse conhecimento que hoje está difundido, né? Que é o estado de coerência. Estado de coerência cardíaca, estado de comunicação entre cérebro e coração. Se os dois trabalham uníssonos, todo o nosso sistema orgânico trabalha bem. E eu vou te falar por experiência própria. Você consegue modificar o clima do ambiente que você está. Sem dúvida. Você consegue. Tanto para um lado quanto para o outro. Né? Porque da mesma forma, e é engraçado que a gente sempre olha o que é mais próximo da matéria, que é o que a vibração é mais baixa. Então é comum você estar num ambiente, entrar alguém que você fala, nossa, esse cara é carregado. Você vê o ambiente fica difícil. Exatamente. E não percebe quando entra alguém, por exemplo, e o ambiente fica bom, fica leve. Isso é uma questão de olhar nosso, né? Mas essa influência ela acontece o tempo inteiro e a gente faz de conta que não está acontecendo nada, mas está de fato acontecendo. Eu acho que a importância do texto de hoje, né, da conversa que a gente tem hoje, é trazer para o meu dia a dia, é mostrar que isso é concreto e que de fato isso é transformador. E nós estamos falando só da primeira parte do que a gente falou já lá atrás. Né? É isso. Fazer a prática da respiração várias vezes por dia nos ajuda a manter um estado de equilíbrio melhor. Depois, a segunda parte, que seria já a meditação em cima do Pai Nosso conectado aos chakras, já tem uma outra, né, outro significado muito mais profundo para o lado espiritual. Né? E que isso que nós falamos hoje vai ajudar bastante a caminhar nesse sentido. Maravilha.